Olá mamães, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui o meu relato de parto, por que eu fui do parto normal para o parto cesáreo já no final da gravidez. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa um comentário aqui embaixo também. Então bem, primeiramente, gente, eu queria muito o parto normal, muito mesmo. Logo assim que eu descobri que eu estava grávida, eu não fazia ideia sobre o mundo da gravidez, o mundo da maternidade, então eu fui pesquisar bastante, porque é algo que eu gosto muito de fazer. E ao pesquisar as vias de parto, eu fiquei no parto normal e era algo que eu queria demais mesmo. Porém, acontece que no final da gravidez aconteceram algumas coisas que não eram indicativo para cesárea, mas mesmo assim me fez mudar de opinião. Lá no final do 7º mês da minha gravidez, entrando pro 8º, eu já não conseguia praticamente dormir quase nada, porque eu não conseguia dormir deitada. Se eu deitasse, eu sentia muita falta de ar, tanto de frente como se eu deitasse de lado, eu sentia muita dor no meu quadril, muita dor mesmo, inclusive eu sentia muita dor no meu ciático. Se eu ficasse muito tempo em pé, começava a doer, a minha perna travava, então já estava incomodando bastante, a minha barriga cresceu muito e ao dormir eu me lembro que tinha vezes que eu acordava de madrugada assim, morrendo de dor do meu quadril, porque tanto sentada também o meu quadril doía, mas era a posição que eu tinha achado mais confortável. Inclusive eu não dormia mais na minha cama, e sim eu dormia no sofá com um monte de travesseiro mesmo. Nisso eu estava bem cansada, eu trabalhava de manhã, de tarde estudava à noite, então a minminha rotina era sair de casa às 7 e pouco da manhã, chegar em casa próximo de meia-noite todos os dias, e até sábado de manhã também eu tinha aula, então eu ia para a faculdade de manhãzinha bem cedo, 7 horas já tinha que estar lá, e voltava ao meio-dia para casa. Então estava muito cansada mesmo, com aquele barrigão enorme, andando de ônibus e naquela correria da vida. Mas bem, o meu bebê nasceu em janeiro, no final do ano eu já consegui pegar as férias da faculdade, que já deu para dar um descanso. E quando eu estava ali perto de completar 37 semanas, eu completava na terça-feira, na segunda eu peguei a licença maternidade para também me ausentar do trabalho, que me ajudou demais, gente. Eu tava muito cansada. Eu lembro quando eu ia trabalhar, eu chegava em casa, os meus pés estavam bastante inchados por ficar sentada. Apesar de que o meu trabalho eu não precisava ficar andando, essas coisas, eu ficava mais sentada. Era muito cansativa aquela correria. E enfim, eu fiquei em casa esperando meu bebê nascer e todo mundo dizia: nossa, sua barriga tá baixa, sua barriga tá muito grande, então seu bebê vai vir logo. E a gente começa a criar aquela expectativa quando na verdade não é bem assim que funciona. A barriga baixa não é indicativo que você vai parir logo. E eu já queria parir porque o meu corpo estava muito esgotado, eu estava muito cansada. Apesar de, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma comorbidade na gravidez, eu não tive pressão alta, eu não tive diabetes gestacional, eu não tive nada assim grave mesmo, que precisasse que eu fizesse a cesárea com urgência. Mas só que as grávidas sabem que realmente pode ser complicado mesmo sem comorbidade, esse cansaço, principalmente no final da gravidez. E, enfim, passou 37 semanas, passou 38 semanas, passou 39 semanas e nada do meu bebê nascer. Minha barriga cada dia maior, eu cada dia mais cansada, tanto psicologicamente como fisicamente, doida pro meu bebezinho nascer logo, mas eu sempre tinha em mente, não importa a minha ansiedade, o que importa é a melhor via de parto pro meu filho. E acontece que eu ia no hospital particular do meu plano, porém esse hospital ele não induzia parto, ou seja, se você chegou até 40 semanas e você não entrou em parto normal espontâneo, eles indicavam já a cesárea. E o outro lado era eu ir para o SUS, porém eu tinha ouvido alguns relatos dos hospitais aqui, eu realmente não sei se era ruim assim de fato, mas eu não queria arriscar, eu queria ficar também em um ambiente confortável no pós-parto e durante o parto com meu filho. Então quando foi no sábado, no dia 14 de janeiro desse ano de 2023, eu comecei a sentir bastante contração de treinamento. Eu sempre sentia contração de treinamento, mas essas vinham bastante. A minha barriga ficava dura, sem dor nenhuma. E elas vinham assim, a cada 10, 20, 30 minutos. O dia inteiro, a noite inteira, demais. Eu pensei, nossa, isso significa que tá vindo e logo eu vou parir. Eu pensei que no outro dia eu ia sentir dor, porém eu não senti. Quando foi na segunda-feira eu sentia cólicas, mas eram bem leves, até mais leves do que as minhas cólicas menstruais que eu costumava ter, que eu sempre tive bastante dor e eram bem leves, eram bem suportáveis. Não chegava nem a ser como uma cólica menstrual. Eu pensei, ó, tá vindo dorzinho, então eu acho que vai vir. E, gente, era contração de treinamento a todo momento mesmo. 10, 20, 30 minutos, sério, de verdade. Minha barriga ficava bem dura e pesada, mas nada. Aí passou segunda,
eu fui na maternidade para fazer uma avaliação, já que estava desde sábado com essas contrações. Vai que eu sou uma daquelas mulheres sortudas que não sente dor, né? Então eu fui lá, porém não fui uma dessas mulheres. Eu cheguei lá, fizeram exame de toque, nada de dilatação. Inclusive a médica que estava lá, ela me desanimou bastante quanto ao parto normal, disse que eu não iria ter, que o meu colo estava fechado, o bebê estava alto, não estava encaixado. Apesar de que, gente, o bebê pode encaixar só no momento do parto. Então, esse negócio de que o bebê não está encaixado, você não vai ter normal, é mito. Encaixado que eu quero dizer encaixado mesmo, não o bebê cefálico, porque o meu bebê ele já estava cefálico, que é viradinho assim de cabeça para baixo. Ele só não estava encaixado no canal para sair. Mas isso, como eu falei, pode ocorrer só no momento do parto. Não é indicativo para cesárea, mas a médica falou isso. E outra que o meu bebê, ele estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, também não é indicativo para cesárea, até porque o bebê não respira pelo pulmão, então não tem perigo dele sufocar. E isso é bem comum, acontece na maioria dos bebês, eles se enrolarem com o cordão umbilical. Mas enfim, aí a médica começou a falar e tal, e eu fui para casa bem chateada. Porque até então os outros médicos que eu tinha ido nessa maternidade, eles tinham sido super compreensivos com a minha espera pelo parto normal. Então quando foi na terça-feira passou, eu comecei a sentir novamente as cólicas e as contrações e nada. Quando foi na quarta-feira eu fui novamente para fazer uma avaliação, já que eu tinha passado de 40 semanas, estava 40 semanas mais um dia. Então eu tinha que ir a cada um dia sim, um dia não lá na maternidade. Aí eu fui pra maternidade novamente, fizeram o exame, nada. Inclusive eu pedi pra médica fazer o descolamento da membrana, que é pra induzir o parto. Porém, eu estava com 0, nem meio centímetro, nada de dilatação. Então nem o descolamento da membrana ela conseguia fazer. E aquilo, nossa, acabou comigo. Certo que a dilatação pode começar só no momento do trabalho de parto, mas eu realmente pensei, meu Deus, eu acho que eu não vou ter esse parto normal. E pensar, gente, na época de esperar mais uma semana parecia tanto tempo, que hoje eu pensando, às vezes eu me questiono, e se eu tivesse esperado mais uma semana, será que eu teria conseguido o parto normal? O que é uma semana? Meu bebê já tá com 3 meses, e olhando pra trás eu vejo que na verdade a gravidez passou muito rápido, e o meu bebê também, o tempo tá passando muito rápido. E enfim, essa médica ela era super simpática, ela era um amor de pessoa e ela não pareceu que ela era uma cesarista, mas ela me indicou a cesárea também, principalmente porque na ultrassom meu bebê tava com 4,5 kg, tava dando. Então era o bebê grandão, ela falou, você não tem nada de dilatação, seu bebê é grandão, como é seu primeiro filho, eu acredito que você não vai ter o parto normal, que você não vai mais dilatar, se você não dilatou até agora. Enfim, todas essas coisas, gente, eu conseguiria me refutar atualmente, porque eu já tinha estudado sobre, sabe? Mas é muito complicado quando você vai e a equipe de profissionais que precisa te orientar da forma correta, te orienta de outra forma. Mesmo que você tenha estudado, naquele momento em que o seu psicológico está abalado, que você não tem um apoio de uma pessoa que entenda dessas coisas, você fica mexida, sabe? E eu tinha muito medo do meu bebê fazer cocô na barriga, de passar do tempo, tinha muito medo mesmo, porque eu conheci uma pessoa próxima a mim que perdeu o bebê porque ele fez cocô na barriga. E, gente, essas são coisas que acontecem que a gente não deve comparar nossa gravidez com uma das outras, mas, gente, era um medo que crescia em mim a cada dia que passava. Então, com tudo isso, com todo o meu cansaço, na quarta-feira eu decidi que eu iria fazer o parto cesáreo. Foi a melhor decisão que eu tomei? Eu acho que eu nunca vou saber, mas era o que eu podia dar de mim naquele momento e eu não me culpo por isso. Se eu chegar a ter um próximo filho, eu vou tentar novamente, quero esperar novamente. Agora, com a mente que eu tenho de que o tempo passa rápido mesmo, eu acredito que eu vou conseguir esperar para ter um parto normal. Mas no momento era aquilo que eu conseguia. E como eu falei pra vocês, aquele hospital ele não induzia parto, então não tinha nem como eu tentar induzir o parto para ter o parto normal. Mas enfim, eu não fiz a cesárea na quarta-feira, eu voltei pra casa, conversei com meu marido. Naquela noite a gente não dormiu mesmo. Imagina, ansiedade, você esperar 9 meses, basicamente entrando ali pro 10º mês e finalmente você vai conhecer o seu filho. Então a gente ficou muito ansioso, tanto eu como meu marido. As malas da maternidade já estavam prontas. Eu deixei tudo pronto ali, com 35 semanas já estava pronta. Então eu só fui finalizando algumas coisas, guardando carregador, guardando escova de dente, essas coisas assim que eu não tinha colocado na mala do acompanhante.
e da minha mala. Enfim, a noite foi longa e quando foi de manhã, por volta das 8 horas da manhã, conforme a médica tinha me recomendado na noite anterior, de eu ir pelas 8 horas da manhã, eu fui novamente, era outra médica plantonista, porque eu fiz com o médico de plantão. O meu médico do pré-natal tive alguns problemas, eu não gostava muito dele, ele era uma pessoa um pouco ignorante, então eu deixei de ir com ele e eu acabei indo só na maternidade para fazer o finalzinho ali do meu acompanhamento pré-natal e também fazer o parto com o médico plantonista. Nesse hospital, gente, todos os médicos que me atenderam foram excelentes. Eu só tive problema com a médica que me atendeu na segunda-feira, que ela quis, assim, empurrar demais a cesárea. Mas, enfim, eles eram todos muito simpáticos, nunca me trataram mal, inclusive toda a equipe de enfermagem, gente, eu fiquei, assim, encantada, porque eu fui muito bem tratada, As enfermeiras eram amores de pessoas, sabe? Foi um atendimento, assim, que me surpreendeu bastante. Então, continuando, quinta-feira, 8 horas da manhã, eu fui pra lá, fiz o exame, nada de dilatação, continuando. Ainda tava com as contrações, estava bem nervosa, que eu nem conseguia reagir. Até a médica falou, nossa, você não tá ansiosa? Eu tô ansiosa, mas eu tô tão ansiosa que eu não consigo nem reagir, sabe? Eu tava meio... eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Aí, quando foi mais ou menos ali umas 11 e pouco, eu fui pra sala de espera. Eu ia ser a próxima a fazer o parto, porém a médica já estava fazendo um, então eu tive que esperar. Aí nisso ficou eu e meu marido lá, a gente ficou conversando, até ouvi uma música com ele que falava sobre filho, gente emocionado. E quando deu mais ou menos perto de meio-dia, já era a minha vez. Eu já estava vestida com a roupa, tudo certinho, só meu marido que não, então ele foi direcionado para outra sala para que ele se arrumasse e entrasse na sala de parto comigo. E então eu fui, durante toda a preparação lá pro parto, meu marido não havia chegado, mas ele iria chegar quando o parto começasse. E no momento da hack era algo que eu estava com muita ansiedade, porque eu tinha muito medo do parto cesáreo, eu tinha mais medo do parto cesáreo do que da dor do parto normal. Então, quando foi a hack, por mais que eles falam, fique relaxado, quando você sente um negócio ali cutucando você tem um instinto automático de se contrair um pouco. Mas eu contraí pouco, não demorou muito, não teve problemas. 2 enfermeiros ficaram um do lado e um do outro. Aí eu me apoiei assim neles, o que me ajudou muito a soltar o meu corpo, a deixar o corpo mais relaxado e ficar bem confortável, ficou uma posição bem confortável mesmo. Então deu a hack e eu deitei de barriga pra cima. Como eu falei pra vocês, quando eu deitava de barriga pra cima, eu sentia muita falta de ar, assim, no momento. Então, quando eu deitei de barriga pra cima, eu já senti falta de ar. Eu acredito que a anestesia ajudou nisso também, que a minha pressão abaixou e eu comecei a minha vista ficar turva e ânsia de vômito. Era uma agonia, sabe, de passar mal assim, sem fim, mas que durou pouquíssimo tempo também. Aí eu até cheguei a vomitar do lado, assim, nos pombos, virei a cabeça e vomitei. Mas a médica falou assim, que se o bebê sair, essa sensação vai passar. E realmente, e foi muito rápido. Nossa, eu acho que em questão de 5, 10 minutos, o bebê já tinha saído e essa sensação passou. Foi muito rápido mesmo. O meu marido chegou na sala nesse momento que começou, então ele viu o bebê saindo de mim. E naquele momento, gente... eu não consigo descrever, tava o pano assim, eu não conseguia ver a cirurgia, os meus braços estavam amarrados, apesar de eu ter colocado um plano de parto que não queria os braços amarrados, eles amarraram. Mas isso não me incomodou no momento, porque eu ficava em uma superfície assim que era bem confortável, eu não me sentia presa, ficava um pouco folgada, e eu não me incomodei, então eu nem pedi pra tirar, ficou tranquilo mesmo. Mas quando o meu bebê saiu, eu pedi o contato pele a pele no meu plano de parto e eles respeitaram isso. Então meu bebê veio até mim, passou por debaixo do pano, ficou aqui no meu peitinho chorando tanto, mãezinha. Ele segurava a mãozinha assim no meu nariz e chorava e eu chorando junto também. Eles me desamarraram nesse momento e eu fiquei abraçadinha com ele. O meu marido do lado, em todo momento em que eles me fechavam lá, eu fiquei com ele por todo esse tempo. E assim, eu tinha pedido pro meu marido gravar, tirar fotos, mas, gente, naquele momento o pai também quer ver, o pai também tá ansioso, então ele não fez isso, mas graças ao bom Deus teve uma enfermeira que pediu um dos nossos celulares e ela tirou foto, ela gravou, então eu tenho isso registrado, inclusive até hoje quando eu olho eu choro de novo, porque foi o momento mais emocionante da minha vida. O plano era que meu marido já fosse para o quarto com meu filho, mas só que a pediatra que foi avaliá-lo pediu para que ele fosse ao berçário para ela acompanhar ele um pouco. Ela notou que ele parecia estar com leve dificuldade de respirar,
O que poderia não ser nada, provavelmente não era nada, mas ela queria avaliar só pra garantir. Beleza, foi. Qualquer possibilidade de problema, mesmo que seja 0,1%, uma mãe já fica doida. Mas naquele momento eu tava com a anestesia, então deu um sono gigantesco. Mesmo assim, eu estava preocupada no meu coração. E aquele foi o primeiro momento em que eu me separei do meu filho, depois de muito tempo. E, gente, eu senti tanta saudade dele, eu senti tanta saudade dele. Parecia que tinha um vazio dentro de mim. Por mais que eu tivesse ali anestesiada, que eu tivesse com sono, tivesse meio grog, eu sentia tanta saudade dele. Eu fui pra sala do pós-parto, tinha várias pessoas lá, e era gente entrando e saindo, e apesar de estar com muito sono, eu dormia, mas eu não conseguia relaxar, tipo, dormir mesmo, porque eu ouvia tudo que estava acontecendo à minha volta, inclusive eu ouvia meu próprio ronco, porque era como se o meu corpo dormisse, mas a minha mente não conseguisse desligar, era muita coisa acontecendo. A chegada do filho mexe muito com a nossa cabeça. E eu fiquei assim até por um bom tempo depois do parto, de eu não conseguir desligar a minha mente. E eu até tive problemas com sono, de delirar, de ficar com muito sono, acabado mesmo de sono, mas enfim, isso é assunto para o próximo vídeo. Depois, mais ou menos de 2 horas, eu subi pro quarto e o meu marido estava vindo logo atrás, e o meu filho também, foi assim, questão de segundos, eu cheguei, o meu filho chegou. Ai, gente, era inacreditável. Eu lembro que durante toda a gravidez eu ficava idealizando como ele era, e pra mim ele era mais lindo do que eu poderia imaginar. Era perfeito demais, muito perfeito. E ele sempre foi um bebê muito agitado, ele nasceu já com o olhão aberto, assim, olhando tudo. Ele era o bebê mais agitado do berçário. Tava todos os bebês ali quietinhos no charutinho, e ele tava no charutinho tentando se soltar e chorando bastante. E ele chorava muito quando ele nasceu. Inclusive, o charutinho aqui em casa foi algo que não deu certo. Ele odeia ficar de braços amarrados, então quando eu tentava fazer ele relaxar no charutinho, ele ficava mais irritado ainda. E ele era um bebê que ele não nasceu de 4,5 kg, ele nasceu com 3,930 kg, então foram quase 4 quilos. Mas ele parecia ser um bebê bem grandão, principalmente ali no momento que ele nasceu. Inclusive, as pessoas lá do hospital e os profissionais de saúde chamavam ele de bebê grandão. E ele era muito agitado, muito agitado. No primeiro dia ele ficou um pouquinho mais calmo, mas não tanto também, porque eu lembro que os profissionais de saúde falavam, é normal ele ficar bem quieto, porque ele acabou de nascer, ele nem sabe que nasceu ainda, e ele não ficou bem quieto. Ele não quis mamar no primeiro momento, foi até uma enfermeira lá me ajudar na pega. Eu pesquisei bastante sobre a amamentação, mas uma pessoa para auxiliar é sempre muito bem-vindo. Mas ele não queria mamar, elas disseram que ele estava cheio do parto, então era normal. Mas depois que ele quis mamar, gente, ele abocanhou meu peito ali com uma força e enfim. Eu vou falar mais detalhadamente da amamentação no próximo vídeo. Que o próximo vídeo eu vou falar sobre o puerpério, sobre baby blues, sobre a amamentação. Eu vou trazer um conteúdo mais completo aqui pra vocês. E assim, pra finalizar, eu queria falar um pouco sobre a minha recuperação. Eu tava com muito medo da recuperação da cesárea mesmo. Eu tinha mais medo do que o parto em si, né? Porque é muito rápido, todo mundo diz, porém todo mundo diz que é uma dor absurda quando você levanta da uma tontura, parece que você vai morrer, quando você vai fazer cocô, parece que vai sair tudo de dentro de você e parece que seus órgãos ficou soltos e é um negócio aí, meu Deus do céu. Teve uma conhecida minha que disse que ficou com muita enxaqueca por causa da anestesia, que ela segurava a mão assim na cabeça, parecia que a cabeça ia cair. Eu, meu Deus do céu, eu vou morrer nessa recuperação. E não foi. É uma recuperação chata, não é uma recuperação de um parto normal, claro. É uma recuperação chatinha, mas não foi nada que eu esperei. A primeira vez que eu me levantei, eu fiquei tonta, mas assim, super leve, super tranquilo. Nesse momento eu fui tomar banho com a ajuda de uma enfermeira, ela me colocou numa cadeira de rodas. Gente, foi assim, tranquilo, nada como eu esperava. Eu esperava que eu fosse levantar e cair no chão desmaiada. Então não foi bem isso que aconteceu. E eu tomei banho, inclusive, da segunda vez que eu tomei banho, que foi no mesmo dia, porque ela me deu banho assim na madrugada. Então no decorrer daquele dia eu tomei outro banho, eu fui, levantei e tomei banho sozinha. A minha família, a minha mãe, a minha sogra, meu Deus, você tomou banho sozinha, e se você cair o celular? Mas enfim, eu fui tomar banho sozinha e foi bem tranquilo. Você faz os movimentos mais lentamente, sabe? Parece que com mais cuidado, vai banhando, abaixando, você fica curvado, assim, você não consegue erguer.
E você anda bem devagarinho também, porque é normal, você fez uma cirurgia, meu Deus, cortou 7 camadas da sua pele, então é normal você ficar mais lenta, não conseguir fazer os movimentos da mesma forma. Esse impulso de você levantar é difícil, e até dias depois do parto é difícil também, porque a musculatura do seu abdômen ficou ali sem funcionamento e até você recuperar essa força. Até hoje eu noto que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esse movimento assim, de levantar, principalmente quando eu tô com o bebê no colo. Eu peço, ai, me ajuda aqui, meu marido, para que eu levante. E enfim, passaram os dias, eu tive meu bebê na quinta-feira, no dia 19. Quando foi no sábado, no dia 21, de manhãzinha, a gente já foi pra casa, estava tudo bem com ele, tudo bem com a gente, e a gente foi pra casa. Em casa também a minha recuperação seguiu normal, cada dia mais eu estava bem. Quando chegou ali pro quarto, quinto, sexto dia, gente, eu já me sentia super bem, eu já andava normal. E, enfim, eu não tinha dor, não tive nenhuma dor na cesárea, não tive nenhuma dor mesmo, nada de dor, assim. Inclusive, até no quinto dia eu quis varrer a casa e eu varri. A minha mãe quase me matou, se não fosse varrer a casa que me mataria, ela teria me matado. Mas, enfim, eu varri a casa. Depois disso eu não fiz mais isso, porque durante ali as 2 primeiras semanas a minha mãe ficou comigo, então ela me ajudou no serviço de casa. Ela fez basicamente tudo, ela arrumava a casa, ela fazia nossa comida para que eu ficasse cuidando do meu bebê. Eu e meu marido, a gente ficou muito focado em cuidar do bebê. Graças a Deus ele tirou uma licença de 20 dias, porque na maioria é 5, então 20 dias ele me ajudou demais mesmo. Fez o papel de pai, né? Então ele ficou muito do meu lado, me apoiou bastante, isso foi muito bom e muito importante pra mim. Então, gente, foi isso, a recuperação foi normal, 6 dias, 7 dias em diante eu já estava andando bem, hoje eu estou com 3 meses. Eu noto que a cicatriz ali dá pra ver que tem, mas não é uma coisa assim visível, gigantesca. E eu acredito que até com o tempo ela vai ficar quase que imperceptível. Eu tô super bem, não sinto dor, não sinto nada, vivo a minha vida tranquilamente. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês, como eu falei, sobre a amamentação, baby blues, puerpério, como foi todo esse processo pra mim, que foi bem diferente, gente. Quando eu falo bem diferente mesmo, não é pra chamar atenção, ah, meu Deus, vai ver o vídeo, mas foi bem diferente mesmo do que eu havia imaginado, que a gente idealiza uma coisa na cabeça, mas o pós-parto, pra mim, pelo menos, foi bem complicado. Isso deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, o que foi que você achou, qual foi a sua experiência de parto, vamos conversar. Muito obrigada por ter assistido até o final, não esquece de se inscrever no canal para que a gente esteja aqui em mais e mais vídeos, conversando, trocando ideias. Se você tem ideia de vídeo também, deixa aqui embaixo que eu vou olhar e quem sabe no próximo eu trago. Muito obrigada, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!